Enquanto você está assistindo esse vídeo, existem inúmeras pessoas que estão sendo substituídas pela inteligência artificial. Calma, eu sei que esse é um grande medo comum, mas se eu te dissesse que existe uma estratégia que te torna insubstituível por qualquer inteligência artificial. E o melhor é que existe algo que nenhuma inteligência artificial pode copiar de você. É isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Jefferson Esteves e hoje eu vou te mostrar como você pode construir uma marca poderosa que vai resistir a qualquer mudança de tecnologia. Eu vou te contar o segredo de quem consegue prosperar com as inteligências artificiais e a diferença daquelas pessoas que ficam para trás. Você sabia que 47% dos empregos eles vão ser substituídos por IA até 2030? Mas existe uma verdade inconveniente, que suas habilidades hoje podem ser ensinadas por um simples tutorial. Isso significa que as inteligências artificiais já dominam o que você faz. Habilidades técnicas genéricas acabam sendo ultrapassadas e muitas das vezes copiadas e aperfeiçoadas pelas inteligências artificiais. Agora, o que a inteligência artificial ela não consegue copiar são suas habilidades únicas, sua personalidade, suas experiências. Isso realmente é o que nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer melhor do que você. E isso é exatamente o que a gente vai conversar aqui, como você pode transformar as suas verdadeiras habilidades em diferenciais competitivos. Vamos pensar no seguinte: digamos que você é um designer, tá? E só sabe fazer apenas os posts genéricos. Essas habilidades, ou você escreve copies que não tem nenhum sentido mais aprofundado. Se você não se aprofundar e se especializar dominando aquela habilidade, tudo pode e já é substituído por inteligências artificiais. Hoje, com o uso do próprio GPT e algumas ferramentas de design, você consegue criar conteúdos e também automatizar o processo do design. Então, não é essa habilidade que vai fazer você se diferenciar. Muitas das vezes, o que a inteligência artificial não consegue fazer é ter um repertório que seja diferenciado. E o que as pessoas acabam não percebendo é que você também deve aumentar o seu repertório, ter mais base de experiência, buscar desenvolver a sua perspectiva única e trabalhar a sua autenticidade em cada um dos projetos que você faz. Por quê? Com o avanço das inteligências artificiais, todo mundo acaba seguindo o mesmo padrão. E nessa questão é que você pode se diferenciar. O uso das inteligências no processo criativo acaba quebrando em 47% a diversidade da criatividade. E quando você sabe utilizar bem e consegue mostrar o seu diferencial baseado nas suas experiências, isso sim você quebra essa bolha e sai do campo do genérico e começa a ter a sua própria visão. Digamos que a gente esteja falando aqui de uma personalidade famosa do marketing, como o exemplo de Érico Rocha. Você acredita que ele seja a pessoa que mais detém o conhecimento sobre o marketing do mundo? Talvez sim, talvez não. Eu acredito que não. Mas o que torna ele o Érico Rocha são as suas experiências, as suas perspectivas, o seu toque humano. Ou seja, é uma questão de conhecimentos técnicos, tá? Mas a sua capacidade única de análise das coisas. É uma capacidade técnica, mas o seu toque de personalidade humana, aquilo que é baseado nas suas experiências, nos seus convívios. Essas questões são insubstituíveis no mercado. Quanto mais IA a gente tem, mais a necessidade de interação humana também se faz presente. Se for perceber aqui mesmo no YouTube, existe um novo modelo de conteúdo que é voltado mais a uma interação entre o produtor e quem assiste. Tudo isso de uma maneira mais humanizada, às vezes até com menos roteiros, menos edições, entre outros pontos. Mas entenda, mesmo com o avanço da tecnologia, da informação, é necessário o toque de humanização e autenticidade para se tornar diferencial. Mas o questionamento que eu tenho para você é o seguinte: como você pode construir uma personalidade que seja a prova da IA? Como você pode decodificar todas essas questões? No primeiro ponto, você tem que identificar quais são os seus valores reais. Tá? Não estou falando aqui sobre essas questões que a gente responde em entrevista, como honestidade, pontualidade. Não. Quais são os pontos mais profundos que direcionam as suas ações no dia a dia?
São os princípios que te guiam a tomar decisões quando ninguém está olhando, quando é você com você mesmo. Se você não sabe quais são esses valores, você pode fazer essas três perguntas. Primeiro, que decisões difíceis eu tomei e eu consegui superar? Como eu me sentia, como eu estava me sentindo naquele momento? Segundo, quais são os valores que eu priorizei em cada um desses pontos? E o terceiro, quais foram os padrões que eu tomei para conseguir agir da melhor maneira? Bom, eu gosto muito do livro A Arte da Guerra, quando ele diz que se você conhece o seu inimigo, você tem 50% garantido, 50% garantido de vitória. Se você conhece a si mesmo, você também tem 50%. Agora, se você se conhece e conhece o seu inimigo, bom, aí é 100% de garantia de sucesso. Depois dessa introspecção, você pode analisar como os seus diferenciais podem atuar nas brechas do mercado. Sim, é sempre necessário olhar para o mercado e identificar oportunidades que nele são escondidos. Se você não viu o meu último vídeo, eu falo sobre as 5 habilidades que todo empreendedor deve desenvolver. Tudo isso baseado no livro Por que as micro e pequenas empresas quebram. Tá? Eu vou deixar no card aqui em cima para você ver depois desse vídeo. Seguindo, seguindo nessa construção, você deve entender que as inteligências artificiais, as IAs no caso, elas são ferramentas para potencializar a sua comunicação, o seu tom de voz. Para isso, utilize as IAs para gerar conteúdo, melhorar a sua história, desenvolver narrativas que sejam mais atraentes para a sua audiência. A narrativa mais atraente não é falar como você chegou, mas sim quais foram os pontos que tiveram durante a sua jornada, os altos e baixos, os picos e os vales, porque isso tudo traz mais autenticidade e mais humanidade para a sua construção de marca. E você pode utilizar as IAs para potencializar isso, como eu já havia dito. Você deve utilizar as IAs como um amplificador, não como um substituto da sua voz. É aqui que a maioria das pessoas acabam errando, quando utilizam as IAs para construir conteúdos que são genéricos, sem a questão daquela alma, por assim dizer, e acabam não se conectando de verdade com a sua audiência, com as pessoas que acabam te seguindo. As inteligências artificiais podem te servir como um segundo cérebro, onde vão te ajudar a pesquisar, a buscar dados, criar estruturas e até mesmo gerar ideias, mas é necessário que sempre tenha a sua supervisão para ver se aquilo ainda se adequa e se ligado ao que você representa. O que eu quero falar é que as inteligências artificiais elas não vieram apenas para substituir e ocupar o lugar de outras profissões, mas sim você pode utilizar as inteligências como um meio de amplificar tudo aquilo que você já é, agilizando na automação de processos e tudo mais. Com isso a gente vai recapitular, tá? A sua perspectiva única é aquilo que vai trazer vantagens competitivas para você e te diferenciar no mundo de generalistas utilizados por IA. O segundo ponto é você entender que a introspecção é necessária para que você tenha melhor entendimento do seu ponto atual e como você pode chegar mais além. Isso tudo voltado a uma análise boa de mercado, entendendo as necessidades e como você pode se adaptar a elas. E o terceiro ponto é como você pode utilizar as inteligências artificiais como um amplificador da sua voz perante o mercado, criando comunidades, fazendo a descentralização do seu conteúdo e automação em pontos específicos, sempre com a sua revisão. Por isso, eu finalizo falando que a construção da sua marca pessoal não é sobre ser famoso, mas sim sobre ser insubstituível na mente da sua audiência, criando assim uma comunidade de pessoas que estejam engajadas com o seu conteúdo. Mais do que isso, com a sua marca. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, comece ainda hoje, tá? Faça essa pesquisa dos pontos de introspecção, de análise de mercado e comece. E lembre-se que em um mundo de IA, a humanização cada vez mais se faz necessária. Por isso, lembre-se de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e nos vemos no próximo vídeo.